pessoal, tudo bem? Então, dentro dos temas sugeridos, as pessoas me perguntaram sobre Portugal, minha relação com Portugal. Então, eu vou começar. A gente tem, na verdade, isso já estava programado, a gente tem uma série de assuntos sobre Portugal, mas eu vou começar pelo começo. Vou começar contando como é que começa a minha história com Portugal. Eu era professora de vôlei, dava aula num colégio aqui em Belo Horizonte, no Loyola, e tinha um professor que era professor de judô, que é o Paulo Henrique, e a gente estava com a ideia de fazer mestrado, então nós começamos a pesquisar e ele encontrou o curso que eu queria fazer em Lisboa e ele fez o curso no Porto. Então a gente começou, toda vez que a gente acabava a aula, almoçava junto, ele começou a me instigar para que eu pudesse animar a ir para Portugal fazer o mestrado. E foi assim, eu fiz a inscrição no mestrado de forma muito despropositada, né? Eu me candidatei ao mestrado e passei. E aí começou todo o meu dilema, vou, não vou, assustei com a resposta e arrumei tudo muito rapidamente e fui muito no susto. E eu não tinha feito pesquisa de nada sobre Portugal, só olhei na internet sobre a faculdade, né, a qualificação da faculdade, que é a Faculdade de Motricidade Humana, mas fora isso eu não tinha olhado mais nada, eu tinha um carro na época, minha mãe falou, Paulo, eu vou te antecipar parte do dinheiro do carro, vou colocar seu carro à venda e te mando o dinheiro. E fui assim no susto, né? Ele foi na frente, então ele já tinha olhado um local para eu ficar, né? Um quarto para alugar. Eu cheguei em Lisboa, o primeiro lugar que eu morei foi no Benfica, num quarto, na casa da dona Manuela, e fui muito no susto. E tem uma história engraçada nessa viagem que eu fiz festa de despedida sem ter visto de estudante, né? Quando o visto saiu, a minha passagem estava marcada para o dia seguinte, a minha aula tinha começado dia 2 de novembro, e eu cheguei em Lisboa dia 15 de novembro. E o curioso foi que eu não tinha voo direto, então tinha várias escalas, e meu voo passou por Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele foi para o Porto, e no Porto, num período de intervalo de um voo e outro, do Porto para Lisboa, eu conheci o Felipe Gama, vou marcar ele aqui, e estava com uma outra menina que eu tinha conhecido no voo e ela começou a conversar com ele, a gente acabou conversando e ele falou tudo muito organizado, advogado, né? Ele estava indo fazer o mestrado em Direito, ele mostrou uma pasta, como é que ele tirava o NIF, que é o nosso CPF, aonde que ele iria fazer todo o procedimento para ele ficar habitável no país, né? E aquilo me deu uma taquicardia, eu não tinha olhado nada daquilo. Eu lembro de eu chegando de avião em Lisboa, vendo as torres de energia eólica, assim, sobrevoando a ponte 25 de abril, pensando, gente, eu vou morar aqui. Eu não tinha visto foto de Lisboa no Google, assim. E foi uma coisa muito doida. E ele falou, não, eu já sei onde eu vou comprar um chip, a operadora é Vodafone, e aquilo me deu uma taquicardia. Eu falei, Felipe, onde você for, eu vou também. Pega o meu e-mail, porque a gente não tinha como comunicar, né? Ele falou, pega o meu e-mail, eu vou tentar acessar a internet, e quando você for fazer isso, me leva, porque eu não pensei em nada disso. Ele tinha currículo impresso, né? Ele tinha todo organizado, e eu sabia que eu tinha feito quanto meu dinheiro ia durar no máximo 3 meses, eu tinha 3 meses para me virar. E foi assim, e eu perguntei como é que ele iria, ele falou que ia ficar no Benfica também por coincidência, eu perguntei como é que ele iria, ele falou que tinha um conhecido da família que ele não sabia quem era, mas ele tinha uma foto e essa pessoa ia dar carona para ele. E eu perguntei, será que ele pode dar carona para mim? Ele falou, Paulo, não sei, não conheço a pessoa, o nosso voo atrasou. A gente chegou lá, o senhor estava com uma cara muito mal-humorada, assim, de que não queria, de que estava de saco cheio esperando ele chegar, né? E ele ainda chegou assim, com muito jeitinho e perguntou, olha, minha amiga também vai para o Benfica, será que você não pode deixar ela lá? E aí ele olhou num livrinho, assim, porque não tinha o GPS, né? Eu fui em 2006, então ele olhou num livrinho assim, o meu endereço, chegou lá e me deixou em casa. E no dia seguinte eu consegui falar com o Felipe e assim comecei a me ambientar. Mas foi tudo muito doido, foi tudo muito de repente. Quem abriu a porta para mim foi a Catarina, que é da Ilha da Madeira, que fala muito fechado o sotaque, então na hora que ela abriu o interfone e me chamou, eu falei, gente, eu tô no país que fala português e eu não vou conseguir falar com as pessoas. Ela falava, a Paula vai ir no shopping comigo? E eu falava assim, gente, aí eu brinco, até hoje a gente brinca, Catarina, tira a batata da boca para falar comigo e tal. Então foi assim a minha chegada em Portugal. E depois dos 2 anos de mestrado, eu ainda fiquei, na verdade eu morei em Portugal por 4 anos, o meu marido é português, eu conheci ele no último mês, essa é uma outra história.
antes de voltar para Belo Horizonte. Meus filhos, né, são portugueses, cidadãos portugueses, nasceram aqui, mas têm cidadania. E meu caso de amor com Portugal começou dessa forma repentina, e é um país que eu tenho muitas lembranças boas, eu amo muito, passei muito perrengue também, mas fiz grandes amizades, eu tenho um amor enorme por Portugal. Tive lá esse ano e foi simplesmente incrível. Vou deixar para contar um pouquinho dessa viagem numa próxima oportunidade, tá bom? Se você conhece algum português ou algum brasileiro que mora em Portugal e que tem experiências para contar, marque ele aqui, conta um pouquinho como é que a pessoa foi para lá, como é que você conheceu Portugal, o que você achou, tá bom? Um grande beijo aos meus amigos portugueses também.